Olá, senhores! Hoje nós vamos falar sobre formação histórica do pensamento jurídico. Como eu havia dito aos senhores, é necessária a formação de pequenos grupos de 3 a 5 pessoas no máximo para as salas grandes e dependendo dos temas que os senhores escolherem, tá? Hoje eu vou postar no AVA a lista dos temas. E aqui eu gostaria de fazer uma pequena explicação aos senhores desses temas escolhidos. São 7 eixos que eu escolhi. O primeiro eixo, obviamente, que diz muito respeito àquilo que eu gosto, é o eixo da mitologia. A mitologia ela pode ser trabalhada tanto a mitologia da maneira clássica, vocês podem pegar um mito, fazer uma comparação com aquilo que existe, uma comparação dentro do direito, com uma comparação na sociedade, de cunho antropológico, sociológico. Isso é muito legal, ou mesmo psicológico, mas para isso precisa de alguma formação. Isso os senhores podem fazer com a mitologia, seja ela grega, romana, nórdica, egípcia. Pode fazer um quadro comparado entre elas, sim, pegando alguma vertente, né? O mito do herói, o mito da deusa, o mito da mulher, né, como mãe, o mito da criação. Os senhores podem escolher um mito, o mito do Messias ou do Grande Mestre, em qualquer uma delas, o chamado Avatar, né? Vocês podem pegar qualquer mito e trabalhar em cima, quer da história, quer, quando eu chamo de história, é a história deste mito, como o caso do mito do herói, por exemplo, né? Que ele se perpetua e se reproduz nas mais diversas tradições, mas ele está presente. Então você pode pegar tanto o mito do herói como o mito da mulher, a mulher na sua face tríplice, como criança, como mãe e como anciã, né? São as 3 faces da mulher. A quarta é sempre a morte, que curiosamente no mundo ocidental também, embora originariamente tenha sido um elemento masculino, depois a morte passou a ser tratada e retratada como mulher, obviamente depois da Idade Média, né? Então, nós temos aqui uma série de coisas que vocês podem brincar com a mitologia. Inclusive a mitologia por detrás de filmes clássicos, como você tem no Star Wars, né? Tem até um livro de Joseph Campbell, que é O Poder do Mito, que eu sempre indico, eu acho um livro fantástico, você entender um pouquinho de mitologia. Você não precisa pertencer a qualquer religião para entender um pouco de mitologia. E esse é um livro que ele descortina de uma maneira gostosa, porque é uma maneira de entrevista, alguns temas importantíssimos, né? Então fica aí a deixa para quem quiser pegar esse eixo da mitologia. Depois vocês vão encontrar uma lista de temas de sugestões. Eu gostaria que depois os grupos me mandassem os temas que escolheram para que eu possa conversar com esses grupos, tá bom? Outro eixo é o eixo das guerras, né? Então, quando a gente fala em guerra, também a gente pode sair daquela coisa clássica da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Eu não quero aprenda sobre a guerra em 15 minutos. Não quero isso, né? Então, os senhores peguem uma batalha, a Batalha de Midway, que foi a Batalha da Virada na Segunda Guerra, ou fala da Guerra do Pacífico, ou fala de uma batalha só, né? Não vai todo mundo assistir o mesmo filme para mim falar da Batalha de Stalingrado ou da Guerra de 17, que para mim a Primeira Guerra teve uma conotação catastrófica no mundo. Os senhores poderiam verificar isso. Os senhores podem trabalhar a guerra do aspecto do armamento, do aspecto da estratégia, dos grandes líderes, dos discursos, da atuação da população, da participação dessa população. Então, quando a gente fala em guerra, você não tem que pensar apenas em batalha. E quando eu falo em guerra, eu estou falando em qualquer guerra. Você pode falar dos persas contra os gregos. Não tem problema nenhum, é uma guerra. O senhor só me contextualiza o que o senhor escolheu, o que os senhores escolheram esse tópico, né? Então, não adianta pegar aquele livro 50 batalhas, 50 maiores batalhas e falar do assunto. É muito interessante as batalhas e a diferença entre batalha e guerra, né? Já começa daí. Fora isso, você pode pegar as mais sintomáticas e clássicas, são a Primeira e a Segunda Guerra. Nós tivemos a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, as mais próximas, né? Você teve a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Você tem uma guerra em andamento que é na Turquia, entre curdos e turcos, que eu não sei bem se é uma guerra ou se é um massacre, mas cabe aos senhores aí definir. Nós temos uma série de guerras, você tem a Guerra Fria, em que ela consistiu. Você tem as guerras de guerrilha,
E isso aconteceu na América Latina como um todo, então você pode pegar Nicarágua, pode pegar. Então, aí depende da tônica que vocês querem dar. E, de novo, é necessário que vocês polemizem e tratem de um aspecto, né? Seja o aspecto do Patton na guerra, na Segunda Guerra, seja para explicar por que o Churchill não teria a menor possibilidade de ganhar, embora tenha sido o homem correto para a guerra na Inglaterra. Vocês têm filmes sobre os quais vocês podem alicerçar a pesquisa, não tem problema nenhum, desde que me informem do que estão falando, né? Então, você pode pegar a Guerra de Secessão norte-americana, você pode pegar a Guerra do Paraguai aqui, em que nós nos metemos, você pode pegar a guerra entre Chile, Peru e Bolívia, que fez a Bolívia perder o mar, embora ainda comemore no dia 25 de março, agora é o dia do mar, né? É o único país que não tem mar na América do Sul, mas tudo bem, vamos adiante, não tem saída, né, para os oceanos. Então, nós temos aí a chamada Guerra de Trincheiras. Existe uma série de sugestões de como tratar essas guerras. Senhores, o próximo eixo é o eixo das crises. Quando a gente fala em crise, essa crise ela pode ser uma crise como a peste, como a gripe espanhola, como as próprias revoluções, que não deixam de ser momentos de crises, mas não chegam a ser guerras, não tem a tônica de guerra por ser uma crise interna. Então aí você vai ter a crise dos mísseis em Cuba, você tem a crise envolvendo o Vaticano na Segunda Guerra, que foi uma crise, aquilo não foi uma guerra, né? É uma questão aí de se estabelecer parâmetros. Aí você tem crises importantes que geraram o Renascimento, você tem a Conferência Mineira, você tem a Balaiada Sabinada, que são ali guerrilhas, você pode colocar isso como crise, você tem Guantánamo, você tem a questão do antissemitismo, do anti-americanismo, questão do comunismo. Você vai falar, professor, mas isso daí não é crise. Claro que é, gente. A partir do momento que todo mundo se digladia, vamos falar correto, né? Se digladia a respeito de temas e levam isso para um aspecto de intolerância, se isso não é crise, eu não sei o que é, né? Aí você tem a questão da Guerra Fria, se ela acabou, se ela não acabou. Nós temos as crises políticas, nós temos as crises, a revolta da vacina, seria tão importante trabalhar isso, senhores. A revolta da vacina está lá no passado e hoje a gente vê um movimento tão forte contra a vacinação. Você tem o racismo, e o racismo pode ser trabalhado de forma genérica, ou no Brasil, que eu acho muito importante, né? Então você tem aí a ação integralista, a Revolução 32, tudo quanto é revolução, a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, elas não deixam de ser crises que depois ganharam uma outra conotação. Começaram como crises, então os senhores podem trabalhar isso sim, tá? Podem trabalhar isso, seja com o Renascimento, a Peste Negra, como eu falei, com a Inquisição, como talvez não tenha mencionado, né? Seria muito interessante alguém trabalhasse o terremoto de Lisboa, né? A devassa, a história da Benazir Bhutto no Paquistão, o apartheid. Então, as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki. Aquilo que sempre me atormenta, né, o porquê de Nagasaki, alguns dias depois de Hiroshima, se a bomba já tinha sido lançada. Então, por quê? O stalinismo, os gulags, os campos de concentração, mas aí está dentro da guerra, tá? O stalinismo não, está fora da guerra. O Brasil Nunca Mais, que é um livro fantástico. Então, essas são as dicas do que você pode trabalhar aí como crise.
Não esquecendo, né, senhores, das heresias, da Renascença, da importância dos Médici, sobretudo agora, né? É um bom olhar um pouco para a Itália. Então, quando a gente fala em crise, você pode pegar desde o papel do intelectual na sociedade que está devendo, até situações mais tranquilas, bruxaria, feitiçaria, magia, Operação Condor. Só não me vão parar nas teorias da conspiração, pelo amor do meu senhor. Tá bom? Aí nós temos outro tema, outro eixo. Literatura, grandes pensadores, esse é o quarto eixo. Primeiro eixo, mitologia. Segundo eixo, guerras. Terceiro eixo, crises. Quarto eixo, literatura, os grandes pensadores, ou pequenos, tanto faz para mim. As inovações, os discursos. Então aqui, na parte de literatura, grandes pensadores, são as literaturas que marcaram, né? São as literaturas de ruptura. Você pode falar da Semana de Arte Moderna, você pode falar da primeira negra que escreveu ou que teve seu livro publicado, você pode falar do papel das mulheres na literatura. A gente já trabalhou em alguns semestres anteriores o poder das amantes na história. Aqui você pode trabalhar algumas histórias, né? Você tem o ciclo arturiano, você tem a eterna história do Don Quixote brigando contra os moinhos de vento. Às vezes a gente se sente tão parecido no direito, né? Não é à toa que muitos advogados, esta que você fala inclusive, gosta tanto do Don Quixote. Você pode pegar temas como Macbeth, novelas específicas para trabalhar uma questão. O ciúme em Otelo. Então, existem coisas que os senhores podem trabalhar de uma forma bem gostosa na literatura, né? Podem pegar um livro que estejam lendo, você tem aí Sapiens, você tem um Deus. Tendências do século XXI já deve ter mudado um pouco, mas tem também esse livro. A literatura é muito rica em nos anunciar coisas e em enunciar problemas, né? Ela geralmente retrata problemas e ela nos traz uma perspectiva de futuro, como o Aldous Huxley, né? O Admirável Mundo Novo. Então, só não me vão usar, pelo amor de Deus, Antígona, porque os senhores já trabalharam isso, e outros livros que eu sei que os senhores usarem em outros tópicos, em outras disciplinas, né? Sem braço curto, sem Horácio aqui, por gentileza. É para trabalhar realmente algo interessante para vocês na literatura. Aproveitando esse tempo precioso que os senhores têm de convívio, façam um convívio também com aqueles que nunca nos abandonam, que são os autores, né? Eles estão na sua biblioteca, eles estão no seu tablet, no seu celular, e certamente uma consulta vai deixá-los, aos senhores, um pouco mais sábios. Podem ser também os grandes pensadores. A gente tem mania sempre de grandiosidade, né? Grandes personagens, grandes pensadores. Você pode pegar os pequenos também. Eles contam a história de uma outra forma. Isso para mim vale tanto quanto os grandes, né? É que você pode pegar grandes pensadores e sair um pouco da filosofia para ir para aqueles que contribuem, sem necessariamente serem filósofos, com o pensamento humano. E aí você tem uma Simone de Beauvoir, você tem uma Hannah Arendt, você tem, falando das mulheres, né? Aí você pode passar para os homens, e você vai encontrar do Sartre até Nietzsche e as suas contribuições. Você pode pegar um trecho específico só. Não tente fazer uma leitura da obra do Sartre, menos, né? Um pouquinho de humildade vai bem. A gente começa aos poucos. Você pode pegar Entre Quatro Paredes, do Sartre, A Peste ou O Estrangeiro, do Albert Camus. Então, você pode trabalhar com a literatura, você pode trabalhar com o outro lado, que são esses pensadores. Quer trabalhar Simone de Beauvoir? Você pode trabalhar O Sangue dos Outros, que é um livro difícil de encontrar, então talvez agora seja um pouco atribulado para os senhores, então vocês peguem os clássicos, né? Quando eu falo em grandes pensadores, peguem as obras menores. O opúsculo de O Nome da Rosa, do Umberto Eco, é fantástico, é um opúsculo. Então, existem obras interessantes para serem lidas e autores, inclusive brasileiros, muito importantes para os senhores conhecerem.
seja o Caio Prado Júnior, seja... São os clássicos, né, gente? As pessoas hoje se distanciaram dos clássicos e começam a discutir apenas aquilo que está na superficialidade e que tem uma base que as pessoas ficam citando como orelha de livro, sem jamais ter aberto o livro. Então vamos abrir esses livros e dar uma olhada, vamos conhecer esses pensadores, porque eles valem a pena. Uma outra, ainda dentro desse eixo, tá? Que seria muito mais de curiosidades e fomentos, tanto para o direito quanto para a história. Nós temos o eixo das inovações e das invenções, que também muito contribuíram, seja para atrapalhar a vida do homem, seja para ajudar, né? E aí sempre vem aquela perguntinha de como o homem se vale ou utiliza-se das invenções e daquilo que foi dado a ele por outros grandes homens, né? Então aí você pega um pouco da história da ciência, porque a gente deve trazer a ciência sempre perto. A gente não pode estar discutindo tecnologia sem qualquer base científica. Então a gente não pode, por simplesmente, querer discutir se deve ter inteligência artificial ou não, sem sequer ler um pouquinho a respeito do assunto, né? Então aqui vale conhecer um pouco do Einstein, do Stephen Hawking, das discussões que existem hoje, daquilo que existiu antes, do Planck. Tanta gente fala hoje em teoria quântica sem ter a menor noção do que isso seja. Então, quais foram as invenções? O que houve de contribuição, de novo, seja em armamento ou que nós transformamos em armas, seja na descoberta biológica, que depois virou arma. Então, você tem aí algumas coisas muito interessantes para trabalhar a eugenia, quer dizer, até que ponto o avanço científico ele compromete e quando o homem, entre aspas, cultural, começa a questionar o conhecimento científico. Então, tá aí um belo eixo de trabalho com diversas coisas que você pode pegar desde a antiguidade com os aquedutos e a sua origem até coisas mais atuais, né? Mais científicas. É uma coisa que sempre acaba destacando a Vera Figner e o terrorismo. Então, a gente tem algumas preocupações aí de natureza científica. Isso daqui está muito próximo do biodireito, então quem quiser ir por aí vai achar muitas coisas interessantes e muitos mitos, né, gente? Aí também se confunde um pouco com o ponto 1, porque a questão da genialidade, tem gente que diz da existência do gênio, você tem um gênio e tem um imbecil. Isso é óbvio. Tem gente que entende que raça existe, tem gente que entende que raça é um conceito cultural, né? A cor da pele é uma coisa, a raça é outra totalmente distinta. Então, nós temos, e tem gente que acha que isso sempre existiu. Outro equívoco horroroso. Se você pegar na antiguidade, não tinha essa distinção, né? Então, quando se diz dos antigos, desculpa, em termos de antiguidade cultural, estamos nós, né? Aí nós temos que fazer o nosso meia-culpa em relação aos chamados antigos. Voltando lá para os pensadores, estadistas, personagens, aqui um dos grandes personagens foi Vargas, né? Então, vira e mexe, ele aparece também nos trabalhos dos senhores. Eu só peço que identifique qual era você está falando, ou você está falando da pessoa, tá bom? Então, passado esse eixo, você pode também trabalhar os discursos, porque os discursos eles trazem tanto a origem dos direitos civis, no caso do Martin Luther King, os discursos e as brigas aí entre Hitler e Churchill são uma coisa assim fantástica, os discursos do JFK, os discursos brasileiros, né? Nós temos fantásticos discursos brasileiros, seja dos nossos imperadores, seja alguns risíveis, né, dos nossos presidentes, outros muito sérios. Então, dá para fazer um bom trabalho aí se a gente quiser brincar com isso. O quinto eixo é a história da criminalidade. Aqui eu não tenho a menor pretensão em adentrar a matéria de penal, por gentileza, mas sim trazer um pouco de história, um pouco de iluminação histórica aí para essa matéria e
permitir que os senhores estudem a máfia, não é para assistir a trilogia do Poderoso Chefão e dizer que foi obrigação vinda da disciplina de formação histórica. Tenha dó, né? Então, o senhor quer discutir a máfia? Me diga que máfia? A máfia é de Chicago. Você está discutindo a Yakuza, você está discutindo a Tríade. Que máfia você está discutindo, né? Nos anos 30, de agora, Camorra, vai assistir Narcos todas as temporadas, estou sabendo. Então, o que você está discutindo? Então, quando a gente fala em máfia, que máfia, né? Você quer discutir as mentes sociopatas, o que é psicopatia? Pode, não tem problema nenhum, tá? A gente tem livros sobre isso, Mentes Perigosas, tem um monte de obras tratando do tema. Você pode trabalhar o início do inquérito policial, que foi com a Inquisição mesmo, né? A questão inquisitorial e inquérito tem uma aproximação, então pode trabalhar isso também na criminalidade. Você pode trabalhar algumas coisas assim mais interessantes em termos de penas, o que é a crueldade da pena ou não. Aí vocês vão encontrar uma forte influência do Foucault, né, no livro Vigiar e Punir, mas vocês podem encontrar outras maneiras de trabalhar a questão. Ainda na história, naquilo que eu proponho como sendo história e crime, os senhores podem trabalhar alguns grandes crimes ou alguns grandes sociopatas que ficaram para a história. Não vão todos trabalhar com Jack, pelo amor de Deus, né? Jack o Estripador, deixa um grupo trabalhar se quiser, né? Os outros vão trabalhar com outros tipos de questões aí que digam respeito à criminalidade. Não se esqueçam que aí entra a questão da indústria bélica. Portanto, Blackwater, Senhor das Armas, então, vocês têm aí os Black Hawks, né, na verdade, crendices, serial killer brasileiro, serial killer estrangeiro. Então, tá aí, né? Dá para brincar um pouco, dá para mexer, professora, com o caso dos irmãos Naves, que é clássico, que eu vou proibir, porque os senhores já examinaram em outra matéria, assim como o julgamento de Nuremberg. A não ser que o senhor traga uma leitura diferente, esses dois estão proibidos, tá bom? Então é apenas para a gente otimizar. Outro eixo vai ser aí a história antiga e medieval, claro, né? Porque quando a gente fala em guerras, crises, eu deixei um espaço muito amplo para as guerras modernas, para as crises atuais e da época do Renascimento para diante, mas e para trás. Então, a história antiga e medieval você vai poder discutir bastante coisa, seja dos incas, mais astecas, seja falando aí de Nero ou de algum grande de Napoleão, aí já está mais para cá, né? Não para lá. Na história antiga, vamos trabalhar com Egito, vamos trabalhar com Grécia, com Roma, com os persas. Tem coisa que a gente não vai conseguir examinar, infelizmente, não vou conseguir chegar até lá, né? Mas você pode pegar alguma coisa bem simples e complexa, Concílio de Nicéia. Está aí algo simples e complexo, né? Ao mesmo tempo. Então, quando eu falo a mulher na Grécia, ou mulher em Roma, a questão sexual nessa época, como é que era, são algumas coisas interessantes para se trabalhar. Quem quiser achar aí alguns papados, ou a origem deles. A grande questão para mim da Idade Média é que ela é tratada como Idade das Trevas, eu não vejo dessa forma, mas os senhores podem discutir à vontade se é uma Idade das Trevas ou não. Aqui cabe a discussão da Inquisição, aqui cabe a discussão da bruxaria, aqui cabe a discussão da perseguição aos judeus. Então nós temos muitos livros que estão à disposição pela Brasiliense e por outras editoras, LPM, que permitiu o acesso a um livro, a um e-book por semana. Então vocês vão achar muita coisa sobre isso. Aqui dá para trabalhar aqueles mitos antigos dos vikings, da Atlântida. Fiquem à vontade, tá? Aqui pode, né?
A Criança na Idade de Ouro, a Pangeia. Aqui vocês podem trabalhar essas coisas sem problema nenhum, tá bom? O último, é que tem tanta coisa aqui para listar para os senhores que não é fácil. O último eixo é o eixo dos filmes, interpretação histórica ou interpretação jurídica. Aí os senhores terão sempre que fazer análise e nunca um filme só, são 3, tá? Então, já que é em grupo, pelo menos 3 filmes sobre um tema. Então, se eu quer trabalhar os direitos civis, que direito? Direito à defesa? 3 filmes que tratem do direito à defesa. E isso, eles vão ter que analisar os 3, falar do fundamento disso e fazer a sua abordagem como grupo, a abordagem dos senhores como grupo a respeito do tema. Então, quando a gente fala em filme, também não é qualquer filme que os senhores vão assistir. Você vai falar de direito de defesa, o Sol é para Todos, é um clássico quase obrigatório. Você vai falar dos julgamentos, você até pode usar o julgamento de Nuremberg, embora ele seja um eixo fora da curva, né? Um ponto fora da curva. Utilizem outros, né? Então, nós temos filmes aí interessantes que trabalham terrorismo, que trabalham a própria crise dos mísseis em Cuba, que trabalham a Segunda Guerra. Então, dá para usar os filmes, dá. E na questão jurídica também? Também, né? Agora, cuidado com o eixo. Vai pegar o eixo do quê? Surgimento dos direitos civis? Eu quero 3 filmes sobre o surgimento dos direitos civis ou que tratem de direitos civis. Vai trabalhar sobre direito de defesa? Vai trabalhar sobre pena de morte. Então, 3 filmes sobre pena de morte, né? Então, é essa a questão. Vai trabalhar sobre abortamento? 3 filmes sobre abortamento. Então, eugenia, ou, desculpem, eutanásia? 3 filmes sobre eutanásia. Quer trabalhar sobre história do Brasil ou documentários? São 3 documentários, né? Então, a questão é sempre trabalhar numa proporção. Quer trabalhar sobre o positivismo? São 3 filmes sobre isso. Vargas, 3 filmes sobre isso. Então, quer trabalhar a questão da máfia em filmes? 3 filmes sobre isso. Não vem com a trilogia, que aí a trilogia é um filme só, tá? Então, a não ser que vocês identifiquem ali as mudanças. Então, boa sorte. É uma coisa mais fácil e ao mesmo tempo divertida. Tem muita gente que me perguntou, estou vendo aqui, se pode trabalhar as revoluções em filmes. Claro que pode. Tem filmes fantásticos sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Russa. Tem filmes que romantizam e tem filmes que dramatizam e tem documentários. Poderia pegar essas 3 perspectivas. O romance, como o Dr. Zhivago, o drama, o outro olhar, né? E você tem outros filmes e um documentário. Pronto. Você fez uma análise tríplice e faz a conclusão de vocês. Sem conclusão também, só assistir filme por assistir filme não dá certo, né, gente? Não é proposta aqui, tá bom? Quando a gente trabalha alguns temas sobre peste, Inquisição, também tem filmes. Pode trabalhar? Pode, né? Vai trabalhar a limitação do Estado ou os defeitos do Estado? Pode também. Em filme? Pode, em filme. 3. Nada de um só, tá? Então, quem quer trabalhar com filme, seja para dar interpretação jurídica, seja para dar uma interpretação histórica. A interpretação histórica não é mostrar para mim que em Troia o Brad Pitt usou relógio quando estava na praia. Eu percebi, aliás, ele não usou relógio, passou um avião. Então a sombra do avião ficou na praia. Deu para perceber, todo mundo viu. Eu não quero esse tipo de discussão. Eu quero algum eixo de problema para vocês abordarem nesses 3 filmes que vocês vão assistir. Tá bom? Né? Como é em grupo, dá perfeitamente para dividir em 3. E de literatura, né? Você pode até pegar um livro maior, um Dostoiévski da vida, e dividir em 3 aí, embora todo mundo vá ler o livro, cada um vai falar sobre um aspecto do tema ou do livro. Para mim não tem problema nenhum. Literatura russa seria quase uma literatura, pelo menos a Dostoiévski, obrigatória para o direito, porque ela trata da personalidade e das diferenças de manifestação. E no direito a gente trabalha muito com isso. Essa é quase uma leitura obrigatória para os senhores. Se não fizerem agora, terão que fazer depois. Aqueles que têm uma verve mais política podem pegar os discursos. Ou seja, eu procurei aqui abrir os tópicos de formação histórica para que os senhores tenham maiores possibilidades de trabalhar. Tá bom?
As sugestões constarão no site dos senhores, nas disciplinas dos senhores no AVA. Voltamos a nos falar na próxima semana, já sobre o tema específico. Obrigada, senhores. Até mais.